Reta final do resumo do esporte, vou mostrar uma curiosidade, na verdade, que a seleção da França inventou. Pode botar na telinha aí. O ônibus de 2010 da França foi totalmente destruído, meio que para exorcizar aí os fantasmas dessa última Copa, já que a França não foi nada bem, né? Pegou Uruguai, México e África do Sul no grupo. Tudo bem que não era um grupo muito simples, mas é uma campeã, né, mundial, deveria ter feito um melhor desempenho, passado pelo menos da fase de grupos, e acabou ficando pelo caminho, repetindo, ainda na fase de grupos. Vamos ver, tomara que na verdade não, mas se a França nessa Copa com certeza vai passar do grupo E, que tem Suíça, Honduras e Equador. Se não passar, aí sim desiste, aí não sei o que vai queimar, o que vai destruir, talvez os jogadores. É isso que eu ia falar, que aqui no Brasil a gente tem esse hábito, depois de toda a Copa do Mundo que a gente perde, mas é com os jogadores, com os técnicos. Na última foi Júlio César, Felipe Melo, Dunga, foram os destruídos da vez. Sem dúvida alguma. O Felipe Melo, então, né, acho que ele está muito longe, duvido que ele um dia vista novamente a camisa da seleção brasileira. Não tem nem mais idade também. Apesar de ele estar indo até bem lá na Turquia, mas acho que ninguém mais está olhando para o Felipe Melo. E nem tem que olhar. Ele mexe, ele faz uma loucura também. Exatamente, mas acho que isso daí é só para supersticioso mesmo, de que quebrar ônibus e tudo mais. Tem que ver dentro de campo que a França está devendo, né? 2002 era a favorita, caiu na fase de grupo, 2010 também, então é complicado. Está devendo realmente, tomara que não queira cobrar, né? Justo aqui no nosso Brasil, já que a gente não tem um retrospecto tão bom contra a França. Gente, falando do Flamengo agora, o Flamengo está investindo na contratação do Fernandinho, atacante, né? Meio atacante do Atlético Mineiro, que encaixou muito bem no time do Galo, inclusive suprindo, na verdade, a ausência do Bernard, né? Acho que o Fernandinho está abaixo, o Bernard é mais novo, mais habilidoso, só que o Fernandinho se encaixou com uma luva realmente no Atlético Mineiro. Se tirar, vai ser uma boa contratação para o Flamengo, mas eu acho que pensando realmente na armação do time, o Fernandinho tem tudo para ficar lá em Minas. Mas acho que o Flamengo devia investir mais na contratação do Fernandinho. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, é sempre agressivo, partindo para cima, visando o gol adversário. Pensando aqui rapidamente com a recuperação do Hernani, do Alexandro, jogando os dois ou jogando só um dos dois, Paulinho de um lado e Fernandinho do outro, o Flamengo ia ficar com um ataque bem interessante. Eu acho que vale a pena investir. Exatamente, acalmar um pouco os torcedores, né, que estão aí há já alguns anos, né, querendo alguma contratação de peso, querendo mais jogadores com potencial para vestir a camisa rubro-negra. E essa história do Fernandinho é até complicado, né, que ele tinha sido relacionado para o jogo do final de semana, só que ele iria completar 7 jogos com a camisa do Atlético. E como o empréstimo dele acaba, se não me engano, no meio do ano, e o time dele, acho que é da Arábia do Sul, da Arábia Saudita, lá do Catar, se eu não me engano, só ia liberar o Fernandinho se fosse vendido. O Atlético ainda não conseguiu essa venda. Ele queria sair do jogo, então rejeitou ir para esse último jogo completar 7 jogos, então ele está liberado para negociar com outro clube aí. Então o Flamengo, acho que de repente pode estar aí com o pé na contratação também do Fernandinho. Sem dúvida, seria uma ótima contratação aí, um momento difícil para o Flamengo, com certeza ajudaria muito o rubro-negro a subir na tabela. Falando um pouquinho do Marlone, né, ex-Vasco da Gama, que está no Cruzeiro, ainda está encostado no Cruzeiro, e pode ser que pinte no Corinthians. O que vocês acham dessa contratação, possível contratação na verdade, mas só que pensando no Vasco da Gama, né? Eu acho que hoje em dia o Marlone, que saiu muito jovem, revelação da base, estaria ajudando esse time do Vasco da Gama, que ainda está meio mal das pernas, né? O Marlone não é excelente, não é excepcional jogador, não é um Neymar da vida ou um Felipe Coutinho, já pensando aqui no Vasco da Gama, mas com certeza para esse time que o Vasco tem hoje, com certeza ajudaria. Ajudaria, sem dúvida nenhuma, mas também pensando no lado do jogador, eu acho que ele tinha que ter saído mesmo, porque é muito jovem, já tão cedo teria a responsabilidade de ser o principal, ou um dos principais jogadores desse time do Vasco. Eu acho que seria muita responsabilidade em cima de um jogador tão jovem ainda. Mas no time do Cruzeiro ele acabou ficando sem espaço, né? Sim, muitas estrelas, muitas. Principalmente ali no setor de ataque, tem muita gente. Até teve algumas oportunidades, até na própria Libertadores da América o Marlone chegou a atuar, mas eu não sei nem se jogou como titular. Está sendo especulado ele no Corinthians, né? De repente tenha mais chance, mas não sei se o Corinthians seria o time ideal para ele, mas eu acho que ele
podia buscar um lugar onde ele atuasse mais vezes, porque ele tem qualidade. Eu acho que ele encontrando um time ali que tem a vaga, tem espaço para ele, eu acho que ele se firmaria muito bem. Sem dúvida alguma. Iago, mudando um pouquinho de assunto e voltando a falar do Thales, que a gente já disse que está servindo na seleção sub-21 lá em Toulon, na França, ele está sendo, pelo menos, né, segundo o jornal Western Morning News, que é um jornal inglês, diz que Arsenal, Liverpool, Manchester United e o Napoli estão tentados aí na contratação, nessa transferência agora, nessa janela de transferência que acontece nesse meio de ano, a tentar a contratação do Thales. Muito novo ainda, talvez cru, na minha opinião, demais para ir para a Europa. Exatamente, né? Mas acho que essa diretoria do Vasco aí hoje em dia libera os jogadores muito cedo. Então, de repente, já fica tentado aí com essas ofertas aí de Manchester, do Napoli, do Liverpool, do Arsenal aí. Então, daqui a pouco a gente pode estar vendo a notícia aí que o Thales está indo jogar na Europa já, infelizmente, para o time do Vasco, né? Para a torcida vascaína que carece de jogadores jovens hoje em dia que despontam, né? O Felipe Coutinho estava jogando aí, mas já tinha sido vendido antes, com 15 anos, se eu não me engano. Ele já ia sair com 18 anos, então jogou um pouco tempo no Vasco, deu algumas alegrias, mas logo assim a torcida já teve que se despedir. Alex Teixeira, a mesma coisa, jogou pouco tempo no Vasco. Agora o último caso é do Danilo, se eu não me engano, né? Já o volante do Vasco foi negociado com o Porto, então ele chegou a jogar alguns jogos esse ano, mas também não vai poder ficar por muito tempo, então é complicado. Essa diretoria do Vasco cada vez mais vendendo os jogadores mais cedo, então eu acho que não vai demorar muito pra gente ver uma transferência do Thales já pra Europa, não. E como a gente falou, desde novo já, né, servindo as seleções de base, o jogador já se valoriza muito. Hoje tem jogo do Vasco da Gama contra o Bragantino, e antes a gente vai mostrar alguns melhores momentos do Diogo Silva, né, feito aí na internet. O torcedor do Vasco da Gama, não fique chateado com a gente. Provavelmente foi um torcedor do Vasco. Né? Vamos soltar esse VT aí, que é um VT até um pouco engraçado. Um pouco? Um pouco. Não, avisa logo pro cara de casa que é muito engraçado. Coitado do Diogo Vascaíno Silva. Ou não, vai rir com esse vídeo, não tem jeito. Pode botar na telinha, por favor. Clube de Regatas Vasco da Gama, que vai a campo então com o Diogo Silva, número 25. No, God! No, God, please, no! 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 Que já apertou e conseguiu roubar essa bola na saída do Vasco. Lodeiro bateu roupa, Diogo Silva voltou para Lodeiro. Aí vem o levantamento de Lodeiro, fecha. Bye bye, Butterfree. Diogo Silva deu um tapa para trás, vem a sobra de bola. Aí o Barcos, Cris aperta, indo o Barcos no meio de dois. Olha o Barcos, vai limpando, bateu! Se sua mão aceita normalmente a manteiga, você não tem muito problema. Lá em cima de jogo, rebateu mal! Cala a torcida do Vasco. Marlon buscando Matheus Ferraz. Matheus ganha no alto. O goleiro tira mal. O Wellington Paulista bate no canto de Diogo Silva. Olha o Valber no cruzamento por baixo. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Saiu o Diogo Silva. Aí no rebote, Márcio Diogo. Que coisa absurda. Eu não tô conseguindo não rir, gente. Tá difícil. Torcedor vascaíno, não fique chateado aqui com a gente. Tem que ficar chateado, mas com o Diogo Silva, né? Ou com o Carlos Germano, que insiste. Com o Roberto Dinamite, que bota esses caras no Vasco. Tô quase chorando. E esses dias falaram que o Diogo Silva está mais preparado que o Jordi, que vem da base, para ser o goleiro do Vasco. Então manda o Jordi logo embora, porque se ele tá menos preparado que o Diogo Silva, é bom ele nem estrear, né? Não, eu falando com o Henrique, até o editor ali em cima também,
falei que, se eu não me engano, o Diogo Silva tem 27, 28 anos. Então, teoricamente, ele tá no auge da carreira dele. Imagina, então, imagina quando ele começar a decair. Eu imagino a família do Diogo Silva também assistindo essas montagens aí, essas brincadeiras da internet. Tá certo. Vamos mudar de assunto, agora entrar no assunto sério, falar dessa partida do Vasco da Gama contra o Bragantino. Mas antes disso, na verdade, fazer a comparação, né, do time de 2009 para 2014. A gente chegou a falar um pouquinho ontem. Pode botar na tela, então, o time que a gente tinha, né, que o Vasco da Gama tinha em 2014. O time era feito por Fernando Praz, Paulo Sérgio, Wilson e o Jean e o Ramon fechando ali a zaga. Nilton, Souza, Henrico e o Alex Teixeira, Carlos Alberto e o Elton com o técnico Dorival Júnior. A gente está vendo ali no Campeonato Carioca, ficou na terceira colocação na classificação geral. Na Copa do Brasil foi eliminado na semifinal para o Corinthians, que depois das 6 primeiras rodadas, como foi no caso há uma rodada atrás, o Vasco da Gama era o 4º colocado com 11 pontos conquistados. Bota na tela então o time agora de 2014 para os nossos comentaristas fazerem aqui, darem a opinião deles. Martin Silva no gol, André Rocha, Luan Rodrigo e o Diego Renan fechando a zaga, Guinha Azul, Felipe Bastos, Pedro Ken e o Douglas no meio com o Reginaldo e o Edmilson, né, ou Thales ali no ataque com o técnico Adilson Batista. Foi o vice-campeão do Campeonato Carioca, na Copa do Brasil ainda está disputando, né, na terceira fase, e após a 6ª partida realizada, o Vasco da Gama é o 8º colocado com 9 pontos. O que vocês podem fazer de análise aí? Qual time vocês já de supetão acham melhor do Vasco? No papel, eu acho o de 2014, né? Mas na prática não tem sido assim. Não tem sido. Tem que melhorar. Acho que não tem nem muito o que comentar, né? Que são 2 times horrorosos, né? Com exceção do Martin Silva, né? Não, o Guinha Azul também, eu gosto bastante do Guinha Azul. O Douglas é um bom jogador, apesar de não demonstrar tanta vontade quanto os outros jogadores. Mas no papel parece que é um time melhor do que o de 2009. Mas em campo até agora não tem mostrado muita coisa, não. Sem dúvida alguma. A gente até no início do ano, a gente falava que o Vasco estava até montando um elenco bom, né? Por estar na Série B, as contratações que vinham fazendo, do Rodrigo, do Martin Silva, do Aranda, que eram jogadores que a gente até esperava um pouco mais né? No Vasco, mas depois que dentro de campo ali, até no Campeonato Carioca deu algumas alegrias, ele poderia ter saído campeão, mas depois que entrou na Série B a coisa desandou, então tá complicado. Parece que realmente 2009, né, quando, se eu não me engano, o Vasco conseguiu acesso com 7 rodadas aí de antecedência. Parece que esse ano vai estar mais complicado. Vai ser difícil. Vai ser um pouco mais difícil. E acho que também o treinador aí também que não está dando certo, como deu o Dorival Júnior em 2009. O Adilson Batista não está dando liga esse ano no Vasco. O Dorival está no mercado, né? Vamos ver se daqui a pouco ele não pinta novamente aí para ser comandante do Vasco da Gama na Série B. Vamos para o palpitão então, antes da gente falar rapidamente dessa partida do Bragantino contra o Vasco da Gama. Pode botar na telinha o que a gente imagina que vai acontecer nesse jogo de hoje. Eu acho que vai dar 2-1 Vasco da Gama em cima do Bragantino, assim como o Fernando e assim como o Henrique também. O Guilherme botou ali 2-0, assim como o Iago, e a Luana botou 1-0 sozinha nesse placar. O Matheus, na verdade, botou também 2-1, só que pro Bragantino, e o Maia botou 1-1, empate em 1-1 entre os dois times. O G botou 2-1 ali também. Pro Bragantino, é verdade. Matheus e o G botaram 2-1 pro Bragantino. O que vocês esperam dessa partida? Já fazendo um pouquinho da análise do palpitão e já falando de Bragantino e Vasco, 10 para as 10 da noite, lá em Bragança, na capital, Bragança, em São Paulo. Posso falar a verdade? Fica à vontade. Eu não espero nada. Não. Eu espero, às vezes, um bom jogo do Vasco, ele vai mal. Às vezes, quando eu acho que vai ser difícil, ele vence tranquilamente. Então, não espero nada. Eu apostei 2-1, mas não espero nada. Tá certo, acho que eu concordo com você. Iago, tá difícil pro nosso palpitão aqui saber o que vai acontecer nos jogos do Vasco da Gama. Né? Eu acho que para assistir o jogo do Vasco hoje, você tem que ir sem expectativa nenhuma, que aí você ou se surpreende do lado positivo ou se surpreende do lado negativo, porque você ir, de repente, esperando que o Vasco joga muito bem, dentro de casa, não sei o que, vai, empata. Fora de casa, que às vezes você acha que não vai tão bem, ganha o jogo, então tá complicado de assistir um jogo do Vasco. A gente não sabe o que apostar, se aposta na vitória ou na derrota. Eu no último jogo apostei no empate, deu 0-0 agora, eu botei um 2-0 para ver se elimina de vez. E você tava falando comigo que na primeira vez que o Vasco caiu, não ganhou nenhum dos 2 jogos do Bragantino, né? Exatamente, então... foi o único time que o Vasco não conseguiu ganhar em 2009, foi do Bragantino. Acho que também não chegou a fazer gols contra o Bragantino. Então, nesse histórico recente aí, o Vasco não vai muito bem. Mas eu botei um 2-0 aí, o Vasco deve ir com 3 atacantes. Se não me engano, acho que vai com o Iago, o Guilherme
Biteco e com o Edmilson. Então vamos ver se esses 3 atacantes fazem alguma coisa. Vamos ver então, a gente mostra os gols, faz análise um pouquinho da rodada que começa amanhã também, repetindo então Bragantino e Vasco da Gama, 10 para as 10 da noite lá em Bragança Paulista. Gente, a gente fica por aqui, Resumo do Esporte já chegou ao fim nesta terça-feira, uma boa tarde para você e até amanhã ao vivo, 12h15 aqui na Luau TV com mais Resumo do Esporte.